Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Bombas Centrífugas e Companhia, trazendo aí muitas informações importantes sobre esse equipamento tão fundamental em nossas vidas aí. Para quem acompanha o canal já sabe do que se trata, Para quem não acompanha, eu recomendo, gente, quem está começando na área, principalmente no mundo do bombeamento, aí acompanha esse canal que é bem bacana, tá? Gente, no vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto que traz muita dúvida, Eu já tive essa dúvida, creio que muitos de vocês têm essa dúvida. É uma dúvida que, olha, 99% das perguntas que eu faço sobre esse assunto, 99% respondem de maneira errada. Por quê? Porque usam intuição, tá? A intuição, nesse caso aqui, não funciona, tá? E que pergunta que é essa, gente? Bombear por cima ou por baixo de um reservatório? Eis a questão, tá? Então, essa é uma dúvida bem legal aí, que eu espero que quem tem essa dúvida eu consiga resolver aí nesse vídeo, tá? Gente, antes de continuar, peço a gentileza, tá? Inscrevam-se no canal, é muito importante para que esse canal continue crescendo cada vez mais e mais. Acione as notificações, porque todo novo vídeo vocês serão informados. E caso gostem, gente, deixem o joinha, o like, é muito importante também o compartilhamento, tá? Dúvidas, críticas, sugestões para novos vídeos sempre são muito bem-vindos. Peço também a grande gentileza, gente, caso eu cometa algum erro, fale alguma coisa errada, tá? Me corrijam, tá? Me informem nos comentários para que eu possa fazer a correção aí, tá? Então, gente, espero que gostem, vamos em frente. Eu vou sair da tela, tá? Para não atrapalhar, e aí a gente vai continuar. Grande abraço a todos e bom vídeo. Então, vamos lá, gente. Bombear por baixo ou por cima do tanque? Eis a questão, Vamos tentar resolver essa dúvida aí. Então, nessa foto aí, gente, notem aqui que eu coloquei uma imagem do bombeamento sendo feito por cima do reservatório, tá? E nesse caso aqui, ó, sendo feito por baixo do reservatório, tá certo? Então, tá ali, ó, abastecimento por cima, tá? Então, tá sendo abastecido por cima e aqui é a saída da água, E nesse caso aqui, gente, tá sendo abastecido por baixo, tá? Tranquilo. Qual que é a maneira correta, tá? Por baixo ou por cima? Isso é uma longa discussão, Não vem ao caso agora, mas é assim, ó. Então, aqui eu coloquei esquematicamente, o bombeamento por baixo e aqui o bombeamento por cima, tá? É o que nós vimos anteriormente, Só que agora de maneira esquemática aí. Eu tenho uma coluna de 10 metros, certo? E ali também uma coluna de 10 metros. Tranquilo? Então, notem, gente, ali eu estou bombeando por baixo. O que normalmente nós, intuitivamente, na verdade, O que intuitivamente a gente imagina? Que quando há o bombeamento por baixo, a bomba ela tem que vencer uma pressão para elevar todo esse volume de água, supondo que seja água, tá? No reservatório. Então, imaginem vocês, olha, tá ali. É o que a gente imagina, é o que a gente intuitivamente imagina. Não, a bomba aqui vai ter que bombear, tem que ter uma alta pressão, tá? Para poder vencer essa quantidade imensa de água, esse volume imenso de água que está aqui e conseguir fazer o bombeamento. É isso que nós pensamos, geralmente, tá? E nesse caso aqui, ó, então aqui eu devo ter o quê? Uma alta pressão para a gente poder vencer isso. E nesse caso aqui, gente, notem que eu tenho o volume apenas na tubulação. Consequentemente, eu tenho o quê? Pouca água no tubo. Então, se nós temos pouca água, pouco volume, então a gente vai ter uma baixa pressão. Então, é mais fácil para a bomba bombear por cima do que por baixo, tá certo? Será que tá certo isso aí, gente? Então, se eu fosse escolher, eu escolheria essa maneira aqui, Por quê? Porque eu expliquei o motivo, Gente, isso aí tá errado,
tá? Então, esse conceito é que está completamente errado. Então, apaguem aí da mente de vocês se tinha essa dúvida. Foi o que eu falei, bombear por cima ou por baixo, a gente pode discutir aqui durante algum tempo aí, o qual é melhor. A única maneira, a única coisa que a gente não pode pensar é que imaginar que bombear por cima, a bomba vai ter que fazer menos, vai ter que gerar menos pressão, porque eu tenho menos volume aqui. Gente, isso está errado. Eu vou explicar o porquê, tá? Isso aí está errado. Então, vamos sumir. Então, ó, o que eu vou fazer com esse meu conceito errado? Eu vou sumir com ele, tá? Por quê? Eu vou tentar explicar para vocês, tá? Então, vamos começar com um exemplo bem típico aí, gente, de uma piscina e de um oceano, tá? Então, numa piscina, a gente tem um volume pequeno de água. Ah, não, Marcos, mas numa piscina o volume é muito grande. Tá, realmente, eu estou comparando o volume da piscina com o volume de água de um oceano, tá certo? Então, ali eu tenho um volume imenso de água. Acho que é até imensurável, né? Nem sei se é possível o ser humano calcular com exatidão o volume de água que tem no oceano, tá? Nos oceanos, né? Então, imagine vocês ali, gente. Eu tenho um nadador que ele está tanto nadando na água, na piscina, quanto no oceano. E essa pessoa está na piscina a 3 metros de profundidade e no oceano também está a 3 metros de profundidade, tá? O que acontece, gente? Se fosse o volume de água que influenciasse na pressão, gente, imagine vocês a quantidade imensa de água, o volume imenso de água que está em cima de uma pessoa aqui. Quer dizer o quê? Seria possível isso aqui? De maneira alguma, né, gente? Então, quer dizer o quê? Dá para perceber que quem já nadou numa piscina também, né? Uma piscina, o volume, imagina a pessoa aqui dentro de uma piscina olímpica, imagina aquele peso do volume em cima da gente aqui. Então, quer dizer o quê? É o volume o responsável pela pressão, gente? Não, não é o volume, tá? É a coluna de fluido. Claro que a densidade, né, a massa específica também, óbvio, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, é só lembrar, né, quem tiver dúvida, lembra desse exemplo aí. Não, não pode ser o volume, porque se fosse o volume responsável pela pressão, todo mundo que já entrou numa piscina aqui, que deu um mergulho, estaria morto, né? Ia mergulhar de um lado e sair morto do outro lado, tá? Porque ia ser esmagado pelo peso, né, daquela água em cima da gente, tá? Então, vamos explicar isso aí melhor, tá? Então, antes de continuar, altura e pressão. Qual que é a relação que essas duas, vamos dizer assim, variáveis, né, têm aí? Então, a altura, normalmente, a gente encontra em literatura pela letra H maiúscula, né, que é head, né, em inglês. A altura, então, você pode ter altura em metros, em pés, né, foot, pode ter em polegadas, inch. A pressão, você pode ter em pascal, tá? Só uma curiosidade aqui, gente, por que a letra maiúscula aqui? Porque é em homenagem, né, à pessoa, né, ao Blaise Pascal, né, que estudou, pesquisou isso aí, tá? Então, em homenagem à pessoa, sempre letra maiúscula aí a unidade, tá? Bar, eu dei uma pesquisadinha, gente. Bar vem da palavra grega, né, baros, que significa peso ou pressão, tá? E o PSI, Pound Square Inch. Gente, tem muitas outras unidades, tá? Mas só para a gente ter uma ideia de que pressão, nós podemos determinar a pressão, ou seja, a pressão é influenciada pela massa específica do fluido, tá? A aceleração da gravidade, né, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, que normalmente a gente arredonda para 10, né? Então, essa aceleração da gravidade, gente, aqui na Terra é uma só, tá? E a altura de coluna. Então, notem que a pressão, né, ela é influenciada pela massa específica, se o fluido for o mesmo, a massa específica é a mesma, tá? E pela altura de coluna. Então, vamos traduzir isso aí em alguns exemplos. Quem determinou isso aí, quem estudou, quem pesquisou, foi o Stevin, né? Simon Stevin, não sei se é assim que se soletra, né?
é uma pessoa aí que influenciou muito, né? Até hoje nós somos influenciados pelas descobertas desse estudioso, né? Se eu não me engano, ele era um engenheiro militar, matemático, físico, ou seja, é um gênio, né? Como muitos que já existem, né? Existiram e existem ainda, né? Então, o que o Stephen, qual que foi a contribuição que ele fez para a gente, né? Nesse caso específico aqui que a gente está conversando, né? Princípio de Stephen, teorema de Stephen, lei de Stephen, não sei ao certo como chamar, mas o importante, o que é, gente? É o quê? Que, vejam aí, um reservatório com água, tá? Onde eu tenho a massa específica da água 1.000 kg por metro cúbico, ou seja, se eu pesar 1 metro cúbico de água, ela vai pesar 1.000, né, vai ter uma massa, né, de 1.000 kg, ok? Se eu tiver o óleo, qual que é a massa específica do óleo? Ele é mais leve, tá? Que tem uma massa específica menor que da água. Por isso que óleo e água se misturam? Não, né? Vocês podem notar que o óleo sempre está em cima e a água embaixo, porque o óleo tem uma massa específica ou uma densidade menor, tá certo? E a salmoura seria uma solução de água com sal, né? Vamos dizer assim. A massa específica é 1.200 kg por metro cúbico, tá certo? Usando, desculpa, né? Eu tenho 10 metros de coluna de água, 10 metros de coluna de óleo e 10 metros de coluna de salmoura, ok? Qual que é a pressão que eu vou ter, gente, tá? Daqui a pouquinho vai aparecer um manômetro aqui, tá? Então, para a gente determinar a pressão, eu vou usar aquela fórmula que a gente acabou de ver, tá? Então, eu vou pegar 1.000, multiplicar por 10, que é a aceleração da gravidade, por 10 é a altura de coluna. Fazendo essa conta, eu tenho 100.000 pascal, que equivale aproximadamente 1 kg-força por centímetro quadrado de pressão, ou 1 bar, tá? Aproximadamente 1 bar. Então, tá ali, ó. Fazendo a mesma conta nessa coluna de óleo, como o óleo tem um peso específico menor, uma massa específica menor, olha ali, gente, deu 0,7 kg-força por centímetro quadrado, ou aproximadamente 0,7 bar. E, no caso da salmoura, como eu tenho uma massa específica maior, consequentemente, né, eu vou ter o quê? Uma pressão maior. Então, notem que quando eu mudei a massa específica do fluido, notem que mudou a pressão. Eu mantive aqui a coluna em 10, tá? Mas se eu mudar a coluna, obviamente também muda. Então, imagine vocês, eu tendo 3 reservatórios de água, tá? Com a mesma massa específica, só que com colunas diferentes, eu vou ter o quê? Consequentemente, o quê? Se eu estou mudando aqui e aqui for igual, gente, o que vai acontecer? Eu vou mudar a pressão também. Então, já dá para perceber que o que influencia, gente, não é o volume, tá? É a massa, é a altura de coluna. Vamos ver isso aí com calma. Tá ali, ó, o manômetrozinho ali no tanque com salmoura, tá? Então, olha que legal isso aí, que bacana. Ó. Então, eu peguei ali um tubo, né, ou um reservatório de pequeno diâmetro e um reservatório com grande diâmetro, tá certo? Dá para perceber aqui no desenho, né, que esse aqui é muito maior que esse aqui, ok? Tenho ali, gente, 5 metros de coluna de água no reservatório de pequeno diâmetro, tá? Onde eu vou ter uma determinada pressão. E tenho ali 5 metros de coluna de água no reservatório de grande diâmetro, onde eu vou ter o que, gente? Uma determinada pressão. Que essa pressão, gente, vai ser a mesma, tá? Por quê? Porque, como eu acabei de falar, o que influencia, gente, o fluido sendo o mesmo, tá? Ou seja, a massa específica sendo a mesma da água aqui e a água aqui. A aceleração da gravidade sendo a mesma e a coluna sendo a mesma, as pressões são iguais. Então, se a gente fizer a conta, né, a gente vai ver o valor que dá aqui daqui a pouquinho, tá? Então, vejam que nesse reservatório aqui eu tenho menos água, menos massa, consequentemente menos peso, menos força, menos área. Nesse aqui, gente, nós temos o quê? Mais água, mais massa, mais peso, mais força, mais área.
tá? E olha que bacana, olha as pressões exatamente iguais, entenderam? Isso quer dizer o quê? Lembra lá do exemplo da piscina? Então, fica bem nítido que o que influencia na pressão, gente, não é o volume, e sim a coluna, ok? Então, lá, que eu acabei de falar, né? Independente do volume, dá para a gente perceber que aqui o volume é muito maior de água, tá? Só que as pressões são as mesmas, né? Então, tá ali. Então, esqueçam, né? Se alguém imaginava que era o volume que influenciava na pressão hidrostática, eu estou dizendo, tá? Aí muda, ok? Olha que bacana esse exemplo aqui, ó. Então, eu peguei aí um tubo de diâmetro 11,3 milímetros. Ah, Marcos, mas por que esse diâmetro? Vocês já vão entender, né? Eu sei que essa é uma dúvida normal, né? Vocês já vão entender o porquê que eu coloquei especificamente esse diâmetro aí, não outro, tá? Com 10 metros de coluna de água. Pesei, né, essa massa de água e deu lá 1.000 gramas, tá certo? Então, claro, né, descontando o peso do reservatório aqui do tubo, ok? Então, deu 1.000 gramas, certo? Olha ali agora, gente, peguei um outro reservatório, tá? Uma cuba, sei lá o que é, né? Com 113 milímetros de diâmetro, ou seja, muito maior, 10 vezes maior que esse aqui. Coloquei água aqui, tá? Com 0,1 metro de água, de altura ali, de coluna, tá? Aqui eu coloquei 10 metros e aqui eu coloquei 0,1. E pesei. Olha que bacana, gente. Pesei ali, deu 1.000 gramas, tá? Ou seja, eu coloquei ali 1 quilo de água, ok? Meço a pressão ali naquele primeiro, a pressão que essa coluna me gerou, deu 1, tá? E meço a pressão naquele outro, gente, olha o que aconteceu, deu 0,01, ou seja, 100 vezes menos que aqui. Olha, eu tenho a mesma quantidade, a mesma massa de água, tanto aqui no reservatório 1 e aqui no reservatório, né, vamos chamar assim, no reservatório maior, né? E vejam que a massa de água, gente, não influenciou na pressão, tá? Então, a pressão é exatamente o que? Nesse caso aqui, 100 vezes menor que essa aqui. Então, fica muito nítido que o que influencia na pressão, gente, é a coluna e não a quantidade de água que tem, não o volume de água que eu tenho, tá? Vamos entender por que eu usei esses valores aí, gente? Ah, só para finalizar esse slide, né? Então, notem aqui, né? Esse diâmetro desse reservatório, olha, 10 vezes maior que esse aqui, ok? Então, é isso que acontece, certo? Então, vamos descobrir por que eu usei aqueles valores ali. Então, gente, como que eu faço para determinar o volume num reservatório, né? Isso é muito útil para quem trabalha com bombeamento, né? Determinar, ou a gente fala na prática, cubicar o reservatório, saber quanto de água, o fluido cabe naquele reservatório ali. Então, o volume, gente, vai ser a área do reservatório multiplicado pela altura do reservatório, altura útil, né? Claro, altura que vai até onde vai a água ali, se for água, claro, né? O volume, gente, o que é? É a área do reservatório, que é um reservatório de seção circular, a área é π, diâmetro ao quadrado, sobre 4, multiplicado por essa altura aqui, ó, tá? Então, vamos supor que esse reservatório, o volume útil dele é até 10 metros, tá? Então, vamos ver ali quanto que dá essa conta, gente, ó. Vejam que aqui eu transformei 11,3 milímetros, eu transformei em metros, tá? Porque eu quero saber em metro cúbico aqui para ficar mais fácil a conta, tá? Então, dividi por 1.000, deu 0,0113 metros, ok? Então, fazendo a conta aqui, gente, então, ó, mais uma vez, o diâmetro, desculpa, π, diâmetro em metros, né, ao quadrado, dividido por 4 vezes 10. Por que 10? Porque é a altura de coluna, tá? Fazendo essa conta, eu tenho quanto? Um volume de 0,001 metro cúbico. Tá? E nós sabemos que se eu tenho 1 metro
cúbico de água e pesar esse 1 metro cúbico, esse 1 metro cúbico de água vai ter o quê? Uma massa, desculpem, uma massa de 1000 quilos. Então, quer dizer o quê? Se 1 metro cúbico é 1000, 0,01 metro cúbico equivale a quanto? A 1 quilo. Por isso que eu falei no slide anterior que eu tinha quanto? 1 quilo de água aqui, tá? Uma massa de 1 quilo de água, tá? E naquele outro reservatório maior, tá? Fazendo a mesma conta, gente, tá? Então, só vou acelerar aqui um pouquinho, que a conta é exatamente a mesma, né? Então, tá ali, ó. Eu tenho o mesmo volume. Então, mais uma vez. Então, se 1 metro cúbico é 1000 quilos, tá? Então, 0,01 metro cúbico é igual a 1 quilo, ok? Então, por isso que eu usei esses valores aqui, tá? Por isso que eu botei um reservatório grande, um pequeno, com aqueles, né, com aquele diâmetro, com aquela altura de coluna ali, certo? Vamos em frente. Então, vamos chegar à nossa conclusão aí, gente. Então, coloquei aqui, no caso, como nós falamos bastante em bombeamento, tá? Então, coloquei 3 bombinhas ali, um reservatório, 2 reservatórios, o terceiro reservatório com um fundo aqui, um fundo meio cônico, tá? Mas isso aí não vem ao caso, né? Então, notem, o primeiro reservatório eu estou bombeando por baixo, o segundo eu estou bombeando por cima, como nós já vimos, e o terceiro, com esse fundo cônico aí, bombeando por baixo também. Se o meu fluido for o mesmo, tá? Vamos supor que seja água aqui e água aqui. Notem, gente, que aqui eu tenho uma coluna H1, ali eu tenho uma coluna H2 e uma coluna H3, onde, consequentemente, eu vou ter uma pressão 1, uma pressão 2 e uma pressão 3. Então, se a coluna em 1 foi igual à coluna em 2, que foi igual à coluna em 3, consequentemente, a pressão em 1 vai ser a pressão em 2, que vai ser a pressão em 3, as pressões são iguais. Então, finalizando aí, gente, esse vídeo, então não se esqueçam que o que importa é a altura de coluna que influencia a pressão, tá? E não o volume de fluido no reservatório. É claro, gente, como eu falei bem no comecinho, tem uma discussão um pouco longa aí, Marcos, eu escolho por cima por isso, eu vou escolher por baixo por isso, maravilha. A gente pode ficar aqui discutindo em algum tempo, tá? O único argumento que não se pode usar, deixa eu voltar aqui um pouquinho, o único argumento que não se pode usar e que geralmente é usado é dizer o quê? Marcos, eu vou bombear por cima, porque por cima eu não preciso vencer o peso da água no reservatório. Não, gente, né? Foi bem explicado aí no vídeo. Não é isso, tá? Não é o volume, não é o peso que eu tenho que vencer, e sim a altura de coluna. Quem conhece um pouco de curva de sistema, eu só vou explicar, fazer um comentário final. Quem conhece curva de sistema, gente, quem não conhece, recomendo, faça o meu curso lá na plataforma Hotmart, né, bombas centrífugas, conceitos fundamentais, é um curso muito bom, muito bem preparado, muito bem elaborado, bem ilustrado, com muitas informações interessantes, então recomendo, é um curso barato, tá, é um curso que vocês vão ter acesso vitalício aí, tá, é um curso... vocês vão ter acesso aí a mandar e-mail para me responder pergunta, mandar WhatsApp, é bem bacana, tá? Então, eu vou explicar uma coisa aqui, por que eu escolho por baixo por cima, né? Uma das informações, né, é assim, muita gente escolhe aqui por cima, tá? Por quê? Quando eu bombeio aqui por baixo, conforme o nível do reservatório vai subindo, o que vai acontecer? Eu vou mudando minha altura geométrica. Consequentemente, meu ponto de operação na bomba ele vai mudando automaticamente, sozinho, tá? Conforme o nível vai subindo. Nesse caso, eu sempre vou ter essa coluna aqui, ó, tá? Então, o ponto de trabalho da bomba não muda. Marcos, o que é ponto de trabalho? O que é curva de sistema? Gente, faça um curso lá que vocês vão gostar, vocês vão aprender tudo isso aí, tá? Certo? Então, finalizando, o que influencia na pressão é a altura de coluna de fluido, tá? E não o volume de fluido que eu tenho no reservatório. Claro, né, gente, a massa específica ou densidade influencia também, tá? Eu estou supondo que o fluido é o mesmo, ok? Então, gente, é isso aí. Pessoal, espero que tenham gostado, tá?
Obrigado por assistir, né, e até um próximo vídeo. Não se esqueçam, gente, inscrevam-se, bem importante para o canal, deixem lá, acionem as notificações, deixem seu like, críticas, comentários, sugestões, sempre muito bem-vindos, tá? Gente, valeu, obrigado e até um próximo vídeo.